Brasil. Disparado em audiência. MKK Web Rádio. Me acesse aos teus ouvidos, entregue-se a essa emoção. Em qualquer momento, lugar e diversão. Deixa a boa música te conectar. Consuma com bom gosto a sua MKK. MKK é feita pra você. MKK, o som vem do coração, batendo a todo momento, tocando o que é bom. Batendo a todo momento, tocando o que é bom. MKK. A partir de agora, você fica com o programa Conexão com informação, notícias, entrevistas, comentários, mundo ufológico em foco e muito mais. Com ufólogo e consultor da revista UFO, Cláudio Iatauro. Agora, ao vivo, pela sua MKK Web Rádio. Boa noite, amigos da ufologia. Grande prazer estar mais uma vez aqui para apresentar o programa Conexão UFO, pela MKK Web Rádio. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou Cláudio Iatauro, pesquisador ufológico, consultor da revista UFO, e estamos aqui nesse dia 2 de fevereiro de 2023 para mais um programa Conexão UFO. Programa de número 127, pessoal. Maravilha, hein? Olha só. E para você que já nos acompanha, você sabe que a MKK Web Rádio transmite os seus programas pela web, né? As ondas da web de rádio, e também através das plataformas, redes sociais aqui da MKK, Facebook, YouTube, Instagram, que você já conhece, né? E também através do seu site. Você já conhece o site da MKK? Não? Então entra lá, ó, www.mkkwebradio.com.br, e lá você vai ter toda a programação da MKK, não só os programas ufológicos, né? Esse aqui, o Conexão UFO aqui comigo, como também no meu amigo Luiz Ricardo Gedo, que é todas as terças-feiras às 20 horas, tá? Então, você pode e deve compartilhar nossos programas aí das redes sociais, deixando o like, se inscrevendo, deixando um joinha, que isso é muito importante aqui. Também você pode estar colaborando aqui com a MKK, com os programas de ufologia, sendo membro do canal do YouTube, né? Isso também é bem bacana, tá bom? Além disso, você pode participar aqui, você ouvinte da web, você pode participar através do fone do ouvinte para fazer seu comentário, dar a sua opinião, né? Olha aí, já escutei aqui. Vamos lá de novo, ó. Vamos lá. Vai sair? Aí. Então, o fone do ouvinte, você já sabe, é 11, código 11 São Paulo, 32219515, e também o WhatsApp 11 982916790, tá? Então, e o pessoal das redes sociais, através do chat aí que já tá na tela aqui, a gente já vai acompanhando os nossos amigos que estão chegando para acompanhar o programa, tá bom? Então não se esqueçam aí de deixar seu comentário. A gente está aguardando esse seu
essa sua interação aqui conosco no programa. Isso ajuda muito, né, pessoal? A gente ter essa interação aqui com vocês aí é muito legal, tá bom? E também eu quero agradecer mais uma vez os comentários do programa, aqueles que não podem estar aqui ao vivo, né? Eles escutam o programa posteriormente e podem fazer os seus comentários lá e devem fazer, porque isso também dá muita relevância no programa. Então, eu gosto de enaltecer o pessoal também que faz esses comentários lá. Então, por exemplo, pessoal, queria agradecer também, pessoal, o grupo Projeto X, de qual sou coordenador, que no programa passado eu fiz um chamamento lá, o pessoal compareceu, deixou o like e tal, né? Hoje não deu para mim fazer esse chamamento novamente, mas espero que eles possam vir aqui e colaborar com a gente no programa de novo, tá bom? Então, ó, eu quero deixar um abraço aqui pro meu amigo Luiz Souza, lá de Salvador, a Silvana Zeloni, aqui de São Paulo, e o Francisco Cedenho, nosso amigo lá do conselho do Projeto X, que acompanhou o último programa, fazendo comentários e tal, foi bem legal, né? E também a amiga Jeane Lira, de Maceió, Alagoas, e também o amigo Kenny Mihailuk aqui, ele gostou, disse que gostou bastante do programa, sempre agradece aqui a MKK pela abertura para os programas de ufologia, né? E também deixa um grande abraço aqui para todos aqui, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, Kenny Mihailuk, nosso ouvinte aqui do programa Conexão UFO, tá bom? Bom, pessoal, já deve estar chegando aqui no chat, a gente vai falar daqui a pouquinho com os nossos amigos aqui, a qual a gente já agradece aqui. Às quintas-feiras está tendo muitos programas de ufologia, né? Então, a gente agradece muito esse pessoal que tá aqui com a gente, pessoal que gosta do programa, gosta da rádio, gosta do Cláudio Atauro e acompanha. A gente fica bem feliz e muito agradecido por essa oportunidade aí que vocês estão nos dando de apresentar esse programa aqui, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre casuística, pessoal. Eu trouxe um tema de casuística aqui, um caso ufológico muito interessante. Inclusive é um caso que onde eu morei por 10 anos no interior aqui de São Paulo, onde duas cidades aqui, uma é bem colada com a outra, né? Caso que aconteceu em 1997. Eu não consegui pesquisar esse caso, mas os colegas da região na época ali conseguiram registrar, e foi um caso muito importante ali, porque depois eu vim a residir em Americana depois do ano 2000, né? Esse caso que eu falei foi em 97, mas foi um caso que deu muita repercussão nas duas cidades, né? A cidade americana e cidade de Santa Bárbara do Oeste. E depois, quando eu comecei a residir nessas cidades, eu pude começar a pesquisar a ufologia ali na região, tanto que eu entrei para um grupo, não era um grupo ufológico, mas era um grupo que tinha um estudo sobre vida fora da Terra, objetos voadores não identificados, seres extraterrestres, e eu fiquei nesse grupo durante até esse grupo tem um braço, uma matriz aqui em São Paulo, mas eu fiquei durante 18 anos
acompanhando uma pessoa que supostamente dizia-se que teria contato com esses seres, né? E a gente acompanhou de perto, na época, essa pessoa e fomos tentando identificar cientificamente esses passos, né, do que ele dizia, tentando comprovar isso cientificamente. Então foram 18 anos. Então naquela região realmente existe até hoje, uma onda não tão forte como foi aquela época, né, mas existe na região existe uma onda muito forte de avistamento de objetos ali. É uma região região de Campinas, né? Da grande Campinas ali, que tem outras cidades além de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, chega até ali a região de Piracicaba, Capivari, uma região que sempre tem muitas casuísticas ali, tem muitas histórias de observação, de contato com seres extraterrestres, objetos voadores não identificados, luzes e tudo mais, né? Então eu queria fazer essa introdução também, que eu acho muito interessante, porque a região ela permeia de muitos casos ali, né? Então, pessoal, o tema, né, como a gente falou, tá aí na tela aí para vocês, UFOs em perseguição. Então, esse caso aqui, essa casuística dessa onda ufológica que aconteceu em 1997, onde esses avistamentos eles foram presenciados por militares, guarda municipal das cidades, né? Teve até testemunha de apresentador de rádio, viu, Marcão? Locutor de rádio, ele presenciou e depois a gente vai falar que na rádio ele recebeu telefonemas na rádio narrando o que ele tinha visto. Então, foi um avistamento durante uns dias ali desses objetos que realmente chamou muita atenção, né? É um caso que foi divulgado, mas tem muitos elementos ali, como é o caso que eu falei agora, né? Do grupo que eu acompanhei lá, que já tinha esse contato, né, com esses objetos. Então, foi muito interessante essa região mesmo, né? E ainda mais esse caso que foi presenciado por militares ali, né? Por policiais militares, o Guarda Civil, como a gente falou. Foi muito, muito interessante, né? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre dar uma introdução sobre o caso, para depois a gente tentar esmiuçar bastante isso aí. Então foi o seguinte, ó, UFOs UFOs perseguiram policiais paulistas, militares nas diversas cidades paulistas, que testemunharam manobras de discos voadores durante ronda policial. As cidades paulistas de Americana e Santa Bárbara do Oeste, a 130 quilômetros aqui da capital, né? Na época eles tinham aproximadamente 180 mil as cidades, mas hoje, para você ver como cresceu aquele polo lá, para quem não conhece, hoje as duas cidades somam 437 mil pessoas, né? Só essas duas cidades, né? Então, cresceu muito aquela região. Então, a gente com certeza vai ter muito mais relatos sobre esses objetos agora, porque a população triplicou, né, de tamanho, né, de população. Então com certeza a gente vai ter muito mais casos aí que está acontecendo, que vão, com certeza está sendo relatado aí.
Então, isso aconteceu numa área bastante conhecida lá da ufologia brasileira que a gente falou, em virtude das incidências dos avistamentos, né, que a gente também comentou aqui. Foram registrados naquela época inúmeros casos ufológicos, né, no interior de São Paulo, né, como no Brasil também. Mas, em especial, o caso de Americana, que foi em 1997, teve grande repercussão e aconteceu na madrugada do dia 31 de março de 1997. Esse foi um dos casos que chamou a atenção, foi esse que a gente vai falar da madrugada do dia 31, né? Mas no dia seguinte, no dia 1º de abril, teve outro caso, né? A gente vai falar sobre outros casos também que aconteceram durante aquela semana, né? Então, nesse caso da madrugada do dia 31 de março de 97, durante uma ronda, o policial noturna, por volta ali de umas 3h15 da manhã, os soldados Moacir Pereira dos Santos e Aneilton Neves, eles se surpreenderam, né, com um objeto que tinha luzes. Um objeto apareceu, eles estavam fazendo a ronda, de repente eles estavam cruzando umas ruas, né, e aí eles pararam o carro e viram um objeto. E chamou a atenção porque ele piscava, ele tinha várias luzes de várias cores ali. Ele narra que eram luzes vermelhas, amarelas, azuis, e que ficavam piscando, né? Isso chamou muito a atenção. E esse objeto, ele ficou pairando ali na frente da viatura. Foi quando eles resolveram descer da viatura e ligar para a central para informar que estava havendo um objeto. E aí eles também tiveram a ideia de ligar as luzes da viatura para dar um alerta, para eles verem que eles já estavam eles já estavam observando o objeto, né? No caso, para o objeto saber que eles já estavam, já tinha sido notado, né? Então, quando aconteceu isso, o objeto apagou, tudo silenciosamente, não tinha barulho, e se deslocou a uma baixa altitude, perto de um terreno baldio. Porque ali na cidade, eu morei lá, tem muita... Na época que eu morei tinha muita horta, né? Então, dentro da cidade você vê muito terreno, né? Tem muito terreno por causa dessa questão de horta e tal. Hoje eu acho que não, porque, né, como deve ter crescido, eu acho que esses terrenos já estão mais todos ocupados. Mas naquela época existia muito esses terrenos ainda. E o objeto simulou que ele poderia pousar ali, mas ele não pousou. E nisso... a base não acreditou, né, no que eles estavam relatando, até começaram a tirar sarro deles ali, e eles ficaram observando, e o objeto começou, fez uma menção de começar se aproximar em direção onde eles estavam. E eles, lógico, ficaram com medo e entraram na viatura. E quando isso aconteceu, o objeto começou a se distanciar. Eles até tentaram ir atrás do objeto, mas eles relatam que o objeto ele saiu depois em alta velocidade e eles não viram mais. Bom, foi muito questionado, né, na época, o que eles podiam ter visto. Falou-se muitas hipóteses, né?
e eles tinham certeza que não era balão, não era uma outra aeronave, né? Porque ali também é rota dos aeroportos aqui de São Paulo, tanto Viracopos, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, né? É rota ali de aviação. Eles passam exatamente sobre toda essa região aí, né? Sobre essas cidades, né? Então, na época, drone não era comum se operar um drone como é hoje, né? Então, também descartado. Então, várias hipóteses ali foram levantadas, algum tipo de astro ou corpo celeste, também não foi descartado por eles, e eles ficaram muito assustados, né? E relataram isso para o chefe lá do departamento, que gentilmente acolheu o depoimento deles. Foi aberto um boletim de ocorrência onde eles narraram todo esse acontecido e ficou ali realmente registrado essa observação. Segundo eles disseram ali, depois, né, que realmente eles nunca tinham observado que aquele objeto, que com certeza poderia ser sim um objeto que depois eles vieram tomar conhecimento que poderia ser uma nave extraterrestre, né? Então, esse foi um dos casos que aconteceu naquela noite, que tomou grandes proporções, e depois teve outros desdobramentos, né? Que outras pessoas em outros locais da cidade viram, né? Porque a cidade é plana. Se você estiver ali num local mais alto da cidade, você tem uma vista muito boa. Então, com certeza ali até... eu esqueci de falar, o céu estava muito limpo. Isso que foi bem determinante para eles ter certeza do que eles estavam vendo, porque o céu estava limpo. Então, como eu falei, naquela região ali, se você está num lugar muito alto, você consegue ter uma visão muito boa ali de toda a cidade ali, né? Você consegue ver ali os prédios, as casas. Então, você, em determinados locais ali da cidade, de bairros da cidade, você consegue ter essa visão panorâmica ali. Então, com certeza, os guardas ali tinham essa mesma visão, essa mesma impressão ali do que eles estavam vendo, né? Bom, acho que foi... Só não falei do tamanho do que eles falaram desse objeto. Eles acham que era por volta podia ter uns 200 metros, segundo eles, né? Bem grande, né? Então, ficou aí esse registro aí desse caso, dessa casuística. A gente vai falar mais ainda sobre essa questão dos UFOs em perseguição aí, né? Tá bom? Bom, mas agora eu vou pedir pro meu amigo Marcão colocar a imagem 2. A gente vai falar sobre notícias ufológicas, depois a gente volta para falar mais aí sobre essa casuística aí que aconteceu no interior de São Paulo. Bom, pessoal, a revista UFO, como a gente comentou nos outros programas, ela está se reestruturando. Então, uma das novidades que vai acontecer é que vai entrar um novo site da revista UFO aí nos próximos dias. E então, para quem tentou acessar o site da revista UFO Portal essa semana, viu que tem uma mensagem lá que ela está fora do ar e que
muito breve, aí eu acredito, vai estar no ar novamente aí, cheio de novidades, com outra dinâmica aí, que vai ficar bem legal, tá? Então, nessa semana aqui, né, hoje a gente não vai ter, não sei na próxima semana se já vai estar no ar. Então, a gente não tem notícias ufológicas do portal da revista UFO. Mas a gente existe outros portais e a gente foi atrás para tentar também ver se tinha alguma notícia relevante. Eu achei legal trazer essa notícia aqui do portal aqui do site OVNI hoje, do dia 27 de janeiro, sobre um suposto objeto voador não identificado próximo ao vulcão, lá na Indonésia. A gente já falou aqui sobre objetos voadores não identificados, até no tema que a gente falou do México. Eu não abordei isso, porque eu já tinha abordado em programas anteriores, especificamente a gente falando sobre objetos voadores em vulcões, né? Então, mais uma vez, esses objetos eles tá crescendo muito esse tipo de registro feito por essas câmeras que monitoram esses vulcões, né? Sempre houve, mas eu estou sentindo que tá tendo um aumento aí de objetos próximo a esses vulcões aí, né? Então, eu achei interessante trazer. A manchete diz assim: o webcam captura bola de luz voando sobre vulcão na Indonésia. Uma misteriosa bola de luz cruzando o céu é vista num vídeo capturado por uma webcam que monitora o vulcão ativo no Monte Merapi, na Indonésia, em 24 de janeiro de 2023. Né? O Centro de Pesquisas Espaciais da Indonésia alega que era apenas um satélite Falcon 3 queimando ao reentrar na atmosfera da Terra. Bom, isso sempre comentado, né? Essas câmeras de monitoramento sempre pegam esses objetos, mas a gente entende que pode não ser também, no caso aqui, a explicação dada pelo centro de pesquisa aqui, né? Porque existe muitos relatos também em terra de que esses objetos são objetos que têm uma inteligência por conta da sua movimentação e por conta de como ele faz toda o seu voo em volta do vulcão, parando, subindo, muitas vezes entrando dentro do vulcão. Então, eu acredito que não seja aí nenhum tipo de satélite ou outra coisa. É um objeto voador não identificado, mas para nós aqui da ufologia, a gente acredita que seja sim uma nave, né? Então, a gente tem aí alguns minutos, aí acho que é 1 minuto, 2 minutos no máximo de vídeo, para a gente tirar nossas conclusões. Aí o Marcão vai fazer essa gentileza de pôr aqui para a gente. Esse vídeo, ele tá... eu pedi para tirar o som, porque tem os direitos autorais, né? Então não pode ter música esses vídeos. Então eu vou acompanhar com vocês aqui esse momento desse objeto que paira ali ou desce próximo a esse vulcão aí, lá na Indonésia, né? Então, para muitos não vai ser apenas um satélite, como diz aqui o centro de pesquisa, e para outros não vai ser, pode ser que seja realmente uma nave ou um objeto voador ainda não identificado, né? Então aí
cada um que tire as suas conclusões aí. Mas é muito interessante, isso lógico que chama a notícia nos sites de ufologia, nos sites que falam sobre discos voadores e objetos não alômanos, né? Agora é alômanos, não identificados, os UAPs. Tá bom? Então aí tá feito o registro. Maravilha, Marcão. Aí vamos agora para uma notícia de ciência que eu achei bem interessante, que é uma notícia que está vinculado à ufologia. Então, pessoal, é o seguinte, o portal Read, do dia 31 de janeiro de 2003, divulgou o seguinte, ele faz uma pergunta: avistou um OVNI? Existe um aplicativo para isso agora. Então, o que acontece? Já foi lançado, né, um projeto aí para nós termos um aplicativo onde a gente vai conseguir monitorar objetos voadores não identificados no céu. Olha que beleza. Isso eu já venho discutindo há muito tempo, falo há muito tempo que a gente deveria ter um centro onde a gente pudesse catalogar todos esses objetos que não tem explicação no céu, né, ou que tem explicação, que a gente consiga imediatamente identificar e passar isso a quem relata, né? Só que agora eu acho que várias pessoas entenderam, tiveram, né? Lógico que tiveram uma ideia de montar aí um programa onde pelo nosso celular a gente vai conseguir verificar se realmente aquilo é um objeto não identificado ou é um objeto identificado e que possa ter, a gente possa entender o que está sendo visto, né? Então, para vocês entenderem aqui, a matéria diz o seguinte: a Enigma Labs lança um projeto para crowdsourcing. O que é crowdsourcing? É um modelo de terceirização aberto e compartilhado, cujo propósito é reunir diferentes pessoas em torno de uma realização de uma tarefa ou uma solução de um problema. Então, é isso que eu falei. Eles se juntaram, essas pessoas se juntaram, tiveram a mesma ideia e tentaram pensar, olha, vamos desenvolver um projeto onde a gente consiga que todas as pessoas possam estar na palma da mão, no celular, e conseguir fazer o seu registro, e que eles consigam obter uma informação se aquilo que eles estão vendo realmente é um objeto não identificado, voador não identificado, ou é algum outro tipo de objeto, né? É um astro, é um corpo celeste, é um cometa, o que é, né? Então, através desse aplicativo, a ideia é que você consiga ali tentar entender e saber o que você está vendo, né? Então, eles falam o seguinte, que eles vão seria uma quantificação de dados sobre fenômenos aéreos não identificados. A startup de tecnologia Enigma Lab quer transformar o avistamento de OVNIs em ciências de dados, né? Então, transformar tudo aquilo que é visto e relatado para saber o que realmente você está vendo no céu.
Então, continuando aqui, ó. Em breve, qualquer pessoa com um smartphone poderá usar um aplicativo para relatar um evento inexplicável no momento que ele acontece. Parte do seu objetivo é reduzir o estigma de relatar algo inexplicável, mesmo que o espectador não tenha pensado realmente ser alienígena, visitantes, OVNIs, naves extraterrestres e tal, né? Identificar um objeto desconhecido e distante ou explicar um fenômeno nunca antes visto. Então esse que é o objetivo. Olha que legal, né? Como a gente falou, ele vai identificar o objeto, né? Se ele é um objeto desconhecido realmente, e tentar explicar se é um fenômeno anômalo ou não, né? O desafio será aplicar as padronizações científicas a algo que não pode ser nada científico. Isso aí vai ser o desafio, né? Vai ser um desafio como que eles vão padronizar isso, né? Sendo algo que tem que ser científico, mas na verdade não é, né? Bom, aí diz o seguinte, ó, Dorsey, que é os empresários lá da startup, lá diz o seguinte, diz que não importará quem esteja coletando os dados, ela espera que esses grupos se envolvam com os usuários de forma transparente e de boa fé, não explorando os seus dados para ganhos financeiros ou fazendo com que as pessoas se sintam respeitadas, né? Então eu achei muito interessante isso, né? Então eles vão tentar fazer com que também isso não vire um comércio ali, que pessoas usam esses dados para se ter um comércio em cima da ufologia, como a gente vê em muitos casos, mas que essas pessoas também se sintam à vontade e sem represárias em ficar informando o que elas estão vendo ali através do aplicativo, né? Então ela ainda continua aqui. Acredito que o número esmagador de pessoas que virem um OVNI tiveram uma experiência que não podem explicar. Disse ela. Ainda ela acrescentou: a comunidade OVNI merece ser levada muito a sério. Bom, pelo que a gente está entendendo aqui, o pessoal lá está bem empenhado para fazer um negócio legal, onde todos vão ter acesso e que seja um negócio importante, sério, né, científico, e que isso realmente vai ajudar por demais, né, muito aqui a ufologia. Então, vamos aguardar aí. Quem sabe nós estamos próximos a ter uma tecnologia, uma ciência nos ajudando a identificar o fenômeno UFO, tá bom? Tinha mais uma imagem, Marcão, acho que passou. Eu esqueci de ser. Aqui tá pequenininho, se o pessoal vai conseguir ver. Eles colocaram essa imagem, essa foto, mostrando mais ou menos como poderia ser a identificação aí das naves, dos objetos e tal, né? Então fica aí, né? A gente aguardando para que depois a gente possa entender melhor como que vai funcionar esse sistema aí. Mas eu achei fantástica a ideia, achei muito interessante, achei demais. Eu acho que nós temos aí um bom projeto que pode dar muito frutos aí, né? Então vamos aguardar, né? É isso aí. Bom, vamos rapidamente falar sobre os nossos amigos aqui que estão nos acompanhando pelo chat ao vivo do canal do YouTube da MKK Web Rádio. Alex Mendonça, boa noite a todos.
Obrigado, Alex. Grande abraço para você, sempre nos prestigiando. Jair Lodeiro também aqui, boa noite, obrigado. Sempre prestigiando. Edson Castanheira, boa noite a todos, ufonautas. Obrigado, Edson, sempre aqui conosco também. Vanderly Divino, boa noite, Cláudio e amigos do chat. Obrigado, MKK, sucesso a todos. Obrigado. Fabiano Rodrigues, boa noite. Grupo, boa noite. Professor teve... Vamos lá. Professor, teve um país que apareceu uma nuvem. Não sou professor. Não estava entendendo. Não sou professor. Professor é o Gedo. Eu sou discípulo aí das atividades do convívio com o Gedo, hein? Boa noite a todos. Teve um país que apareceu uma nuvem enorme em forma de disco voador. Ah, sim, Fabiano, a gente falou do programa anterior. Se você pegar no programa anterior, a gente fez essa notícia ufológica lá, tá bem legal lá, tá bom? Mas na verdade ali era uma formação meteorológica ali que acontece e não mais que isso, tá bom? Ricardo Bin, boa noite a todos, bom programa, disponível no Spotify, isso mesmo, o programa tá no Spotify, hein, pessoal? Também no Spotify. Genice, boa noite. Teresina Piauí, obrigado, Genice, nos acompanhando. Quem mais? Pode ir, Marcão. Francisco Cedenho, nosso amigo Francisco do Conselho, tudo bom, Francisco? Deixando sua presença aqui. Newton Domingues, boa noite, Cláudio, tudo de bom, forte abraço, obrigado, Newton, para você também. Dona Marilene Espíndola, boa noite, obrigado, Dona Marilene, também nos acompanhando. Pessoal pedindo like aqui, obrigado. Edson Castanheira, Cláudio, na região tinha 2 pesquisadores famosos, acho que eram os irmãos Moldini, isso mesmo? Exato. Eram os irmãos Moldini que fizeram a pesquisa desse caso, eles eram deixa eu ver aqui, eles eram da CIPEX. CIPEX, vamos ver aqui. CIPEX, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Exobiológicas. Eles tinham sede em Sumaré na época, depois eles foram para Campinas, eles participaram do caso Varginha também, eles atuaram muito naquela época, levantando vários casos ali da região de Campinas. É isso mesmo. Kenny Mihailuk, boa noite a Tauro, amigos do chat, Deus abençoe. Obrigado, Kenny. Que mais? Francisco Cedeno, nos anos 70 e no início dos 80 se avistaram muitos WAPs na região próxima a Viracopos, Americanas e mediações. Até os anos 90 havia muitos canaviais. Isso, a gente vai falar do caso agora aqui, que também houve uns policiais que tiveram esse avistamento de UFO ali na estrada de Capivari. Para quem conhece aquela região, tem muita gente que eu acho que conhece ali, vai lembrar, existia muito plantações de cana ali, né? Muitos canaviais ali, e esse objeto, ele acabou que ele pairava sobre esses canaviais, até fazendo, segundo relatos ali das testemunhas, ele pairava como se estivesse fazendo algum tipo de pesquisa e soltando um tipo de iluminação. Que eles relatam que eles iluminavam ali o UFO, quando ele pairava sobre as plantações de cana ali nos canaviais, iluminavam toda a plantação ali, né? Então pode ser que eles estavam fazendo algum tipo de pesquisa, alguma coisa assim, né? Tem mais, Marcão?
mais rapidamente aí. Adriana Scalfo aqui também. E mais. Daqui a pouco vai ter a janta lá na Adriana Scalfo. Ó. Neville Guedes Júnior. Boa noite, Cláudia Tauri, amigos. Obrigado, Neville. Grande abraço. Tá, o Francisco Cedeno faz outra pergunta aqui. O que é? Tá em cima da seta ali, não consigo ver. Os WAPs fazem uma trajetória reta e o uniforme passando sobre o vulcão pode ser satélite. Pode ser. Foi isso que a agência espacial ali falou, né? Da Indonésia, que seria satélite, né? Jane Lira aqui também com a gente, ó, Chefe Bala de novo. Ô, Chefe Bala, preciso ligar pra você aqui, o bicho tá pegando no vestiário, hein? O bicho tá pegando no vestiário, chefe. O bicho tá pegando no vestiário. Vou ver se eu ligo pra você, pra gente bater um papo aí. Faz tempo que eu não falo com o Chefe Bala. O Chefe Bala agora, não se esqueçam de assistirem o programa dele, que é em sequência aqui do Conexão UFO, às 21h30, lá no canal do Neus, no YouTube, tá? Um programa sempre especial do meu amigo Chefe Bala, Rafael Morim, agora ex-integrante da revista UFO, mas não é ex, não, sempre vai ser integrante da revista UFO, Bala. Você não vai ser nunca ex, cara, sempre você vai estar nos nossos corações e ali junto também, tá? Mas eu desejo sorte aí na sua nova caminhada e você sabe que você pode contar com a gente. Estou esperando aí um evento aí em Santa Cruz do Sul, hein, que você prometeu na pandemia, né? Ainda não deu para fazer, mas espero que você faça e a gente vai com certeza. O pessoal do Projeto X, o Gedo, eu, o Renato, todo mundo vamos para Santa Cruz do Sul para prestigiar o evento lá do Bala. Estamos esperando aí. Ele disse que viu o vestiário por dentro. Tá pegando. O bicho pegou no vestiário, hein? Mas beleza. Então vamos lá, pessoal. Obrigado, Bala, um abraço. Vamos falar então sobre, voltando ao assunto dos UFOs em perseguições aqui no interior de São Paulo. O que aconteceu? Depois do dia 30, desse caso aqui que a gente já falou, dos guardas, aconteceram outros fatores e também outras testemunhas que observaram esses objetos. Então, um taxista que estava passando ali pelo local viu a movimentação dos guardas com a viatura que estava ali com a porta aberta e resolveu parar ali e ver o que estava acontecendo. Quando ele parou o carro, ele viu também um objeto. Então, é mais uma testemunha. E o passageiro que estava dentro do táxi também viu. E eles ficaram apreensivos, lógico, né? E ele disse o seguinte, ó: pelos meus cálculos, o objeto media uns 5 metros de diâmetro e em silêncio movimentava-se rapidamente em direção à cidade de Nova Odessa, que é uma outra cidade ali próxima, né? E aí o passageiro isso já era 3h30 da manhã, né? Ele tinha visto ali por volta de 3h15, né? Então 15 minutos depois já foi, outras testemunhas já também viram o mesmo objeto, né? Então até o passageiro ficou observando ali o objeto e ficou com medo e pediu para que o motorista fosse levar ele no destino, porque ele já estava com medo. Aí ele fez isso e depois retornou também ao local para continuar verificando se o objeto ainda estava por lá.
Um desses policiais aí, eles relataram dentro da guarda ali pro chefe ali deles, né, que era tão forte a sensação de que o objeto estava se aproximando que ele resolveu pensar até em atirar no objeto, né? Ele estava até pensando que ele comentou com o colega, falou, olha, eu acho que eu vou atirar nesse troço aí, entendeu? Aí eu acho que ele pensou melhor e achou melhor não fazer isso, que não deveria realmente fazer isso, né? A gente sempre aconselha que não faça isso, porque você não pode saber o que vai vir de volta. E foi tão sério aí esse depoimento desses guardas aí, que eles tiveram ali dentro da corporação o caso levado muito a sério e foi exposto a isso para toda a corporação depois ali. Bom, também houve outro na noite ali, isso no caso já foi no outro dia, né? No dia 1º ali, onde patrulha também do 19º Batalhão de Polícia Militar de Americana teve um avistamento de um OVNI que a gente estava falando na estrada ali de Capivari, vai sentido Capivari, de Santa Bárbara a Capivari, onde também foi passado para esses guardas que havia esse objeto no céu iluminando ali essa região. E também na mesma hora tinha uma outra viatura, uma ambulância com 2 componentes ali dentro dessa ambulância, que escutaram pelo mesmo rádio e foram também até o local, só que eles achavam que era brincadeira, só que chegaram lá e eles viram que não era, e como a gente disse ali, nesse canavial eles estavam sobrevoando o objeto todo iluminado, com luzes coloridas, amarela, azul, vermelha, e com uma luz muito forte que iluminava todo o canavial ali. Isso chamou muita atenção tanto dos guardas como o pessoal da ambulância ali, que depois isso também foi relatado aos seus superiores ali, confirmando que já havia acontecido em Americana, né? Então, uma das testemunhas escreveram o seguinte, olha, um núcleo redondo, fluorescente, semelhante a uma bola, com um anel à sua volta que emitia uma luz muito intensa, uma luminosidade muito intensa. Foi um outro relato, foi um relato de um desses militares ali que estavam acompanhando esse avistamento. Outras pessoas, como a gente disse, tiveram a mesma observação. O que chamou a atenção foi que também uma das patrulhas ali teve o mesmo avistamento de um outro local da cidade. Eles chegaram a visualizar esse objeto aí, e o que chamou a atenção deles ali, que era um objeto que não fazia ruído, né, como a gente já disse, mas ele ficou próximo a uma antena de transmissão. E quando ele chegou próximo a essa antena de transmissão, eu já sei, até conheço, né? Como eu disse, eu morei lá, se for a mesma que eu estou pensando. Esse objeto ele soltou um facho de luz, segundo essa testemunha desses guardas,
que parecia que eles estavam... esse cone de luz parecia que estava sugando energia, né? Parecia que estava se abastecendo disso. Então isso que chamou muito a atenção desses guardas, esse fato, e que foi também relatado por outras testemunhas, né? Como, por exemplo, esse da rádio que a gente falou no início. O programador lá, estava saindo da sua casa para ir para a Rádio Clube, chama Rádio Clube AM, né? O radialista, ele testemunhou quando saiu de casa também esse mesmo objeto, né? Que eu lembro quando eu falei que quando tem partes da cidade que você tem uma boa visão panorâmica do céu da cidade ali, né? E ele achou que podia ser um avião e não deu assim muito importância. Ficou um pouco maravilhado, achou que as luzes eram muito coloridas, né? Mas achou que poderia ser um outro tipo, uma aeronave, alguma coisa conhecida. Só que chegando na rádio, ele começou a ver que não era, né? E muitas pessoas começaram a ligar, informando que estava vendo, que existia muito relatos, e também outras emissoras, né? Outros jornais, veículos de comunicação também foram alertados, onde uma dessas reportagens conseguiu fotografar um desses objetos, né? A gente vai mostrar aí, que já estamos terminando o programa. Nossa, passa rapidinho. E então a gente tá tendo a foto, vocês já estão vendo aí uma das fotos que foram feitas por um fotógrafo do jornal Todo Dia de Americana. Isso já está registrado. Quem quiser, quem tiver oportunidade de ir na cidade lá no jornal Todo Dia, pode pedir. Isso foi publicado no dia 3 de abril de 97, né, essa imagem. A gente já passou aí algumas imagens aí do radialista, da jornalista também que cobriu o caso, né? Todos esses, e os guardas também ali que tiveram o seu avistamento ali, o que foi registrado, né? Então foi muito bem documentado, e como o Edson aqui, o nosso ouvinte, falou, que foi feito uma pesquisa muito grande na época, uma cobertura também pelo pessoal lá do CIPEX, né? Desse grupo ufológico, Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas de Sumaré, né? Através dos ufólogos Oswaldo e Eduardo Mondini. Tá bom? Bom, pessoal, então já acabou o programa. Eu queria agradecer mais uma vez a todos, espero que tenham gostado. Compartilhem aí os nossos programas aí, se você gostou, deixa o like, compartilhe, tá bom? Agradeço a todos mais uma vez pela audiência, pela preferência. Quero desejar também a todos aí uma ótima noite. Obrigado a todos aí. E não se esqueçam, sempre em busca da verdade. Tchau. Muito mais rádio, disparado em audiência. MKK Web Rádio. Me acesse aos teus ouvidos, entregue-se a essa emoção. Em qualquer momento, lugar e diversão. Deixa boa música te conectar. Consuma com bom gosto a sua MKK. MKK é feita pra você. MKK
som vem do coração, batendo a todo momento, tocando o que é bom, batendo a todo momento, tocando o que é bom. MKK Web Rádio.